voltando aí à comparação entre produção e produtividade, é que produtividade no economês, né, é aquilo que o trabalhador produz num determinado tempo, por exemplo, em 1 hora de trabalho. Aumentar a produtividade é se ele passar a produzir em 1 hora uma quantidade maior, sei lá, 10% maior do que ele produzia antes. Então, nesse sentido, qual é a sacada do Taylor? Ele percebe que os trabalhadores estavam produzindo menos do que poderiam. E por que faziam isso? Porque tinham a ação deliberada em fazer cera, mas acima de tudo porque os equipamentos dentro da empresa não estavam de forma adequada que viabilizasse uma produção maior. O que podemos chamar o Taylor sendo, digamos assim, o pai da engenharia da produção. Ele observa que muitas vezes o torneiro, aquela pessoa que colocava a peça na usinagem, para a usinagem no torno, ele estava recebendo essa peça de forma que obrigava ele a dar alguns passos para pegar a peça, que a peça não estava sendo colocada exatamente do lado dele, e que algumas alterações, digamos assim, ergonômicas, se fossem feitas dentro da fábrica, a situação mudaria e ele aumentaria a sua produção. Como, por exemplo, o trabalhador que antecipou a sua tarefa, será, eu sou o torneiro número 3, o trabalhador do torneiro número 2, ao invés de trazer a peça e colocar no chão perto de mim, que eu precise fazer alguns passos ou me deslocar, me abaixar, se for colocado numa bancada em que permite que eu apenas vire o braço e adquiro e pegue a peça e coloque no torno, isso vai abreviar o meu trabalho. Então como ele era, né, experiente dentro do chão de fábrica, ele conhecia todas as etapas, até porque começou como operário. Então, ele foi tomando essas medidas, esses procedimentos dentro da fábrica que ele trabalhava, e depois isso vira um método que as fábricas passam a copiar, né, a partir aí de 1903, principalmente. Então, ele observa que é possível aumentar a produtividade, digamos, vamos pensar como marxista, dá mais lucro para o capitalista. E ao mesmo tempo que ele aumenta a produtividade, esse trabalhador tem um trabalho menos exaustivo, ele vai se cansar menos. Como ele vai cansar menos, ele vai ser mais produtivo durante todas as horas de trabalho. Então, e com isso, o que vai acontecer, né? Aquela perspectiva, pronto, agora o patrão vai mandar a metade dos funcionários embora, ficar só com a metade, porque em alguns casos levou ao aumento da produtividade em 100%, ou mais do que isso, até a 200%, dado esses dois mecanismos. Primeiro, esse mecanismo de colocar as máquinas de forma mais adequada, que os trabalhadores não tenham movimento desnecessários dentro da fábrica, seja no caminhar dentro da fábrica, seja nos movimentos na máquina. Então, por isso que vem toda aquela crítica, né, que o Taylorismo transformou o homem numa máquina, né, que tudo agora ele já vai apenas executar. Bom, primeiro que os professores de história, como são analfabetos em termos econômicos, fazem questão de ser, né, inclusive. Trabalho na Revolução Industrial, basta o filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? E aí fala aquilo como Taylor. Bom, aqui não é Taylorismo, né? Que já é o Fordismo, é uma etapa mais desenvolvida e não tem nada a ver com aquilo que eles falam, que mostram no filme. É claro que o Chaplin, genial, né, tinha que fazer uma coisa engraçada para sorrir e tal, mas acima de tudo não podemos lembrar que o Charles Chaplin, apesar de toda a sua genialidade, era um adepto do comunismo, era um dos pensantes em prol do comunismo, como já destaca o Peter Drucker naquela frase que eu li no início da aula, né? Então, com esses procedimentos que o Taylor observa e começa a ser aplicado nas fábricas,
Então vem o aumento da produtividade e olha o problema, com o aumento da produtividade vem o quê? Vem também o aumento da remuneração. E inclusive esse próprio livro aqui do princípio de gerenciamento científico, né, da administração científica, traz alguns dados, e também é só pesquisar que você pode encontrar, por exemplo, há um crescimento na massa de salários destinado, né, a pagar esses operários que trabalham nas fábricas. Ora, mas por isso que o Taylor é muito odiado, porque na verdade, ele coloca água no chope da revolução, porque estava tudo certo, que a revolução, as forças produtivas já haviam se desenvolvido a tal ponto que elas só poderiam continuar desenvolvendo se desmanchasse, rompesse com a sociedade capitalista. No entanto, já aí, final do século XIX, início do século XX, o que se observa com o Taylorismo? Os operários passam a ganhar mais, eles passam a ser mais bem remunerados. E quando eles passam a ser mais bem remunerados, e por que eles são mais bem remunerados? Porque são mais produtivos. Tirando da cabeça, né, aquela visão socialista de que não adianta ele trabalhar mais, e aí vem aquele contrapondo a questão do capital, né, a visão do Marx no Capital, de que o valor do salário é apenas aquela quantidade de recursos necessários para ele manter a sua vida e fabricar mais operáriozinhos, né? Naquela perspectiva até do termo que chama-se proletário, né? O proletário é aquele que fabrica prole é filhos, então que essa seria a única função. No entanto, esse aumento da produtividade através dos métodos tayloristas, e aí os outros também começam a surgir, outras pessoas copiando, né? Isso, tudo que é bom as pessoas tendem a copiar, e com isso aumenta, digamos, o segmento de classe média dentro da sociedade. E esse é o grande obstáculo. O caminho não seria mais essa visão conflituosa de patrão e empregado, ou seja, a luta de classe apregoada e, digamos, constatada por Marx e apregoada por seus discípulos, que teria que acirrar essa luta de classe para que fizesse a revolução, porque todos os problemas dos trabalhadores só seriam equacionados pós a sociedade capitalista. Que, aliás, essa bobagem, os professores de história, em especial de humanas, acreditam nisso até hoje. Não estou dizendo professor que dá aula lá no ensino médio, não. Aquele é claro que acredita nisso. Mas os professores universitários da área de humanas, todos acreditam nessa bobagem, né? Que a solução, a equação seria apenas a partir da destruição da sociedade capitalista, da destruição da sociedade burguesa. Então, portanto, teria que primeiro destruir essa sociedade. E o Taylor mostra que esse conflito inevitável entre patrão e empregado, ele inexiste. É só aumentar a produtividade, que aí você faz o quê? Vai aumentar a rentabilidade da empresa, aumenta o valor dos salários, porque o valor do salário não é definido a priori, como passa na cabeça de marxistas debilóides. O valor do salário é definido no enfrentamento. Não tem sindicato? Não é? Sindicatos não tem as suas centrais que fazem o enfrentamento nas discussões, é isso. Mas independente disso, tem também o empregador que visa, inclusive, remunerar bem o seu funcionário à medida que a produção lhe permite, para que esse trabalhador seja mais eficiente e com salário melhor ele pode contratar pessoas mais qualificadas. Então esse é um processo absolutamente normal e natural, só não cabe na cabeça de socialista e de professores de humanas. Então, com o aumento da produtividade, através da revolução da produtividade, né, da revolução taylorista, como podemos chamar, olha o que ocorre para um marxista, olha que desgraça. O que ocorre? Ocorre que os produtos, como eles são fabricados de forma mais rápida, há um ganho de tempo na produção, ocorre simultaneamente
redução do desperdício de matéria-prima, ocorre a redução do desperdício de energia. Então a empresa passa a ter um custo mais baixo. E esse custo mais baixo, mesmo ele aumentando o valor do salário dos seus trabalhadores, esse preço é colocado no mercado, esse preço é repassado para o mercado. E aí alguém pergunta, mas por que é repassado para o mercado? Porque o capitalista é bonzinho? Não, porque tem concorrência, né? Eu fazia umas frases anedóticas com os meus alunos, né? Hoje você cairia bem o tal do é porque tem concorrência. Então o empresário está constantemente na busca de aprimorar o seu desenvolvimento produtivo para aumentar a produtividade, para que ele possa ter um preço menor, porque se ele tiver um preço menor ele vai ganhar do seu concorrente. Uma questão óbvia, menos na universidade, que as pessoas não conseguem entender isso. E uma vez entorpecidos na universidade, os profissionais saem de lá e passam a falar isso para todo mundo como se isso fosse uma verdade, quando na verdade, trata-se de uma maluquice acadêmica que acaba tornando-se uma verdade na sociedade. Verdade não, acaba se tornando uma narrativa que impera, né? Então vamos lá. Há uma redução no custo de produção por peça, um aumento na quantidade de bens produzidos, melhora a condição de vida dos trabalhadores, porque inclusive o trabalho em si já se torna menos cansativo, menos exaustivo. Com mais recursos nas mãos, os trabalhadores vão poder consumir mais. O produto é vendido por um preço menor do que era antes, portanto, mais pessoas poderão consumir, né? Suponhamos que esse copo aqui seja alguma coisa brilhante, maravilhosa. Então, que ele custava um valor de R$10, se reduz, isso aqui é daquele que vende brinde em copo de uísque vagabundo, né? Em garrafa de uísque vagabundo. Mas, que custasse R$10 e depois, com a redução, com o aumento da produtividade, passa a ser possível produzir esse copo por R$5, mais pessoas que não consumiam esse copo passam a consumir esse copo. Isso é apenas um exemplo, né? Pode pegar o lápis, qualquer outra coisa do gênero que você queira comparar. Então, a obra de Taylor, como um homem prático, nas fábricas, trouxe de fato uma revolução na produtividade, fazendo com que, e essa revolução da produtividade, aí volto a insistir, que se torna o grande obstáculo da Revolução Socialista, porque não precisa mais destruir a sociedade capitalista, não precisa mais matar o seu patrão para você ganhar mais, porque se você ganhava metade do que deveria, porque o patrão ficava com a outra metade, com o aumento da produtividade, você vai dobrar sua capacidade produtiva, o patrão vai ficar com a tal metade, né, que não é bem assim, sabe que muitas vezes a empresa tem prejuízo, tanto que ela quebra, e você ganha o dobro do que ganhava antes. Olha, você já fez a revolução socialista, você já fez a sua revolução, e com isso, mais pessoas empregadas, porque não vai diminuir o número de pessoas empregadas. Porque tem essa visão, inclusive, né? Se produzirmos mais, nós vamos perder emprego, porque mais pessoas, menos pessoas serão suficientes para produzir aquela quantidade de bens e serviços. No entanto, mais pessoas irão consumir aqueles bens. Então, quem consumia um passa a consumir dois. Vou pegar um exemplo bem prático que eu gostava de dar para os meus alunos. Alguém tinha um hábito, até o Taylor traz isso, inclusive, né? De consumir um par de sapato por ano. Não é todo mundo que tem 40 pares, né? Consumia um par de sapato por ano. Com a redução do custo do sapato, em função do Taylorismo, as pessoas passaram a consumir 2 pares por ano, né? Ou 3, e por aí afora. Então, ou seja, aumentou o conforto das pessoas, a vida se tornou mais confortável, então tudo melhorou e o conflito de classe foi adiado, foi jogado para frente, até porque o conflito de classe inevitável, ele não existe, né? Existe disputa de interesse, mas não um conflito de classes.
Até porque a sociedade não pode, não deve abrir mão do saber acumulado, do know-how que tem o empreendedor que toca uma empresa. Então, todos os países que fazem a Revolução Socialista, né, o que acontece com a produção? Sofre um downgrade, uma queda brusca, porque as pessoas não sabem como fazer a gestão, como administrar as empresas e as fábricas, as transportadoras, né, os bancos, tudo vira um caos numa sociedade socialista, né? Então, é esse o ponto que eu queria destacar do Taylorismo, mas tendo questões, eu voltarei ao assunto, se necessário for, com a aula 2, 3, sei lá o que for necessário. Então, a obra principal dele, que é a popular, né, aqui no Brasil, Princípios de Administração Científica, Frederick Winslow Taylor, né? E tem também nada comparável, mas é apenas uma abordagem que está, um capítulo que está nesse texto aqui, nesse livro aqui, e que a gente pode também disponibilizar, providenciar um PDF e disponibilizar esse capítulo aí, já que está no livro que pertence ao MEC, pertence à Universidade Estadual de Maringá, mas na autoria, todos os professores cediam o direito de publicação, mas ao mesmo tempo fica com o direito de publicar para você. Então, tenho essa disposição, ok? Espero ter contribuído e até a próxima aula que trataremos desse assunto.